existe alguém mais que eu louca por você. Voltamos nesse bloco para falar sobre Blue Whale, sobre jogos suicidas. Esses jogos são novidade na internet ou é uma coisa que já acontece faz tempo, Jéssica? Na verdade, esses jogos já aconteciam, né? Não só os jogos, mas as comunidades. Tem comunidade de suicídio na internet? Existe de tudo na internet, blogs onde ensinam como cometer suicídio, qual método utilizar, existe muita coisa na internet. Tipo assim, o método de morrer sem dor. Exatamente. Morrer com dor. Exatamente. Qual vai ser infalível, qual dói menos, e assim vai. Quem procura esses sites são pessoas que já estão no processo do suicídio, não é algo que é incitado pelo site. Exatamente. Como eu disse, o suicídio ele é um processo, né? Existe um comportamento suicida que existe antecipadamente ao ato de se suicidar. O ato de suicidar ele não ocorre assim de uma hora para outra. Então, as pessoas que procuram sites ou jogos provavelmente já não estavam bem. Então não tem aquilo assim, eu tô com uma curiosidade, eu vou dar uma olhada para saber, e aí de repente a pessoa fala, nossa, que legal, vou começar a brincar disso aqui. Não tem isso. Até porque o jogo da Baleia Azul, ele tem um final, o último desafio é um desafio sem volta, que é o desafio de morrer, né? Então, que desafio é esse? A pessoa que entra no jogo, ela sabe que o resultado final vai ser morrer. Sim. Dificilmente ela vai conseguir passar por aquele desafio e não morrer, até porque os desafios são de todos os tipos, desde se jogar de um prédio até se afogar. Então, como é que a pessoa vai sobreviver a isso? Ela sabe o fim do jogo. Ela pode até entrar por uma curiosidade, pode existir uma curiosidade no início, fazendo os primeiros desafios. Mas para chegar até o último desafio, que é tirar a própria vida, é que a pessoa realmente não estava bem antes de entrar nesse jogo. E muitas vezes o adolescente ele se vê envolvido nesse desafio, já não estando bem, ele utiliza esse desafio como algo... Mas ele vai dissimular, não vai? Não vai fingir para a família que está tudo bem? Ah, sim. Sim, porque a pessoa que ela está planejando o suicídio, muitas vezes ela planeja de modo a esconder, né? Ela não quer que atrapalhem os planos. Então ela vai tentar esconder, sim. Mas a gente diz que assim, as pessoas elas sempre deixam sinais. E ainda mais com essa questão da baleia azul, é importantíssimo que os pais estejam vigilantes, cuidando as redes, os celulares, com quem que essa criança, esse adolescente vem conversando. Como é que eu faço então, por exemplo, uma mãe? Como é que faz para fazer uma pergunta para o filho? Porque se você perguntar para a criança ou para o adolescente ou mesmo para o adulto, você quer morrer, a pessoa vai dizer a verdade? Depende, né? O adolescente, ele muitas vezes ele pode se sentir incomodado no início e não querer dizer, mas isso tudo é um processo que você vai conquistando, né? Muitas vezes se a mãe acha que não está preparado ou que o filho não está preparado para responder essa pergunta, mas como é que a mãe não vai estar se descabelando? Porque é uma coisa assim que gera um desespero. Ah, sim, com certeza, né? Mas ela pode, se ela acha que ele não vai responder, ou se ela pergunta e ele não responde, ela tem que tentar outros meios. Um acompanhamento com um profissional. Com certeza, né? Se ela percebe que o filho não está bem, alimentação, sono, comportamento, ele está isolado, ele está diferente, rendimento escolar diminuiu, alterações de comportamento no geral nesse sentido, procurar ajuda psicológica. E os amigos também não podem se omitir, né? Com certeza. É importante, né? Também alertar a família. Com certeza, porque muitas vezes os amigos são quem sabem primeiro que a família. Às vezes a pessoa ela se sente mais à vontade para falar para os amigos do que falar para a família. E quando o amigo sabe, é essencial que ele procure a família, avise a família. E em casos extremos, quando a pessoa ela está prestes a cometer suicídio, ela anunciou que vai cometer suicídio, que seja buscado muitas vezes uma internação, né? Existem casos que a pessoa
ela não tem capacidade, né, de saber se ela quer ou não ser internada. E às vezes ela tem que ser internada À força. à força. É uma medida drástica, mas importante. Exatamente, e nunca deixar aquela pessoa sozinha. A família. O sentimento de culpa de uma família que passou por uma situação de suicídio. Essa culpa, ela é real? Ou ela é algo que na verdade, ainda que a família tivesse feito tudo, esse era o fim desejado e isso já estava... É uma sentença que a própria pessoa se impõe. O sentimento de culpa, ele sempre vem. Ele sempre vem aliado aos suicídios. O sentimento de culpa, ele fica. Porque é uma morte violenta e é uma morte que deixa lacunas. Fica sem Perguntas. explicação. Sim. As pessoas se perguntam por quê? Será que eu errei? O que eu fiz? O que eu não fiz? Eu deveria ter agido de outra forma. Então as pessoas, elas se culpam, principalmente os mais próximos, os familiares e os amigos, né? Mas o que essas pessoas precisam entender é que muitas vezes não havia o que ser feito realmente. Aquela pessoa, elas poderiam às vezes tomar uma medida ou outra, aquela pessoa poderia vir sim a cometer o suicídio da mesma forma. É porque o tratamento psicológico ou psiquiátrico tem que haver adesão, né? Do doente, né? E depressão é uma doença. Hoje, assim, eu tive o interesse, Jéssica, de fazer esse programa e vou fazer outros. O tema é um tema pesado, né? Mas porque a nossa sociedade tem muita dificuldade de falar acerca do tema depressão. Depressão é como uma pneumonia, como um câncer. Depressão é uma doença. E eu acho que a sociedade tem que parar com essa mania de rotular a pessoa como, fulano é depressivo. Não, ele não é depressivo, ele está num estado de depressão, está deprimido, né? Exatamente, né? E às vezes a pessoa, ela pode estar triste, mas não está deprimida. Então tem que haver esse cuidado. E também aquela rotulagem, né? A depressão é frescura. Depressão é bobagem. É coisa de gente fraca da cabeça. Exatamente. Eu já ouvi isso. É coisa de gente fraca da cabeça. Bom, espelho, espelho meu, eu te agradeço, Jéssica, pelos esclarecimentos, né? Que nós possamos amar mais, prestar mais atenção nos nossos filhos, deixar os celulares, como se fosse realmente um voo em família. Porque o amor, ele foi feito para que nós pudéssemos realmente acolher, compreender e auxiliar. Que Deus abençoe todas as nossas famílias e os psicólogos que vêm com essa intenção de dizer, olha, existe solução sim. Então que nós possamos sempre buscar ajuda de um profissional e ajudar aquele que no momento não consegue nem pedir por essa ajuda. O Espelho, Espelho Meu se despede com uma boa notícia. 90% dos casos de suicídio pode ser prevenido. Então, não perca tempo, procure ajuda de um psicólogo, procure ajuda de um psiquiatra, porque depressão não é fraqueza, não é frescura, é um momento. Boa noite. Me diga o que eu quero saber. Se eu tô pra beijo ou